Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Gama e hoje nós vamos estar falando sobre o sistema de numeração indo-arábico. Pessoal, e para nós falarmos de sistema de numeração, primeiramente nós devemos entender a diferença entre número e numeral. Bom, vamos pegar uma noção intuitiva de número, uma vez que a noção realmente formal ela é muito mais complexa e não chega ao nosso nível aqui dessa aula, tudo bem? Então, qual é a distinção entre número e numeral? Esse que é o dilema aqui que nós devemos entender. O número, na verdade, quando nós pegamos a noção intuitiva, que é essa noção que nós vamos considerar nessa aula, o número, na realidade, está relacionado com uma ideia. Uma ideia. E essa ideia, ela, por sua vez, está relacionada. Quando você pensa no número, você está pensando em uma certa quantidade, em uma certa contagem. Quando você, por exemplo, conta quantas canetas tem na sua mochila, você vai contar. E essa contagem vai estar associada a um número. Ou então, se você pode também estar ordenando, também o número está relacionado à ordenação. Quando você pega uma fila, está toda desarrumada e você coloca as pessoas em ordem, você vai dizer, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então a ideia, a noção intuitiva aqui de número, ela remete à ideia, a algo abstrato, relacionada à quantidade, né? A quantidade, a contagem também e a uma ordenação, e etc. Vamos pegar só essa noção, como eu falei, uma noção aqui intuitiva do que seria número. Então, o número geralmente está relacionado com a quantidade, contagem e ordenação, e é algo abstrato. Então, é uma ideia que relaciona com essas coisas, uma grandeza também, quando você mede alguma coisa, está relacionado com o número, então também o número está relacionado com grandeza e por aí vai. A noção intuitiva que nós temos de número é essa, tudo bem? E olha só, aqui eu coloquei essa lâmpadazinha justamente para remeter à ideia de número. Então, veja só. Agora o que seria então, por exemplo, aqui, ó, como você representaria a quantidade de livros abaixo? Aqui, você tem aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar esses livros e talvez, o que você vai fazer? Vai contar o livro azul, o livro lilás, meio roxo e o livro verde. Então, 1, 2, 3. Mas não quero saber qual é o número que está relacionado aqui. Eu quero saber como você representaria essa quantidade. Vimos aqui que, pelo que nós conhecemos, aqui tem 3 livros. E como é que eu posso representar esses 3 livros? Bom, como o livro é uma ideia, eu posso representar de diversas maneiras. Olha lá, por isso que eu botei esse pensamento aqui. O livro aí pode ser relacionado por esse símbolo, por esse aqui, por esse outro, por esse e por aí vai, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 símbolos para representar aqui a quantidade de livros. Aí você pode me perguntar, mas na verdade aqui tem 3 livros, só valeria esse. Certo, só valeria esse aqui porque você conhece esse. Mas se uma outra sociedade no mundo, lá onde você nunca visitou, ele adota esse símbolo aqui, esse quadrado preto, para associar o número 3. Estaria errado? Não. Ou adota essa bolinha aqui, para associar a quantidade 3. Estaria errado? Também não. Então, na verdade, quando diz aqui, ó, como você representaria essa quantidade de livros, a representação do número é a que nós chamamos aqui, ó, vamos lá. Você tem um número, aí está relacionado a uma ideia. Como é que você representa essa ideia? Essa representação, que pode ser uma bolinha, pode ser um triângulo, pode ser aquele que a gente já conhece, essa ideia, essa representação da ideia é denominada de numeral. Então, o que seria um numeral? Fazendo a distinção entre número e numeral. O número é uma ideia que está relacionada com quantidade, com ordenação e etc. E o numeral, por sua vez, é a representação dessa ideia. Então, uma representação gráfica por palavras ou símbolos da ideia do número. Entendeu? Então, essa aqui
Já é uma sacada inteligente você perceber. Número está relacionado com uma ideia e o numeral está relacionado com a representação dessa ideia, que pode se sumir de diversas maneiras aí. Certo, pessoal? Agora que nós já entendemos o que é número e o que é numeral, uma noção intuitiva, vamos pegar aqui exemplos de numerais. Olha aqui, ó. Todos esses símbolos aqui são numerais, que é a representação de números que as sociedades aí da face da Terra usam ou já usaram em algum momento, tá? Então, a representação que são numerais utilizados por alguma sociedade aí no mundo afora. Agora que nós já entendemos o que é número e o que é numeral, uma noção intuitiva, vamos entender o que seria o sistema de numeração, certo? O sistema de numeração, você imagina que você tem aqui vários numerais, né? Que é a representação dos números. Olha, esse numeral, esse outro, esses daqui, que é um parzinho, esse outro, esse outro aqui, esse, mais esse, certo? Então aqui eu tenho vários numerais. Só que eles estão todos, vamos dizer assim, desordenados. Se você pegar e ordenar ele, estruturar de uma maneira bem coerente, bem assim organizada, bem realmente coesa, você vai ter o que nós chamamos de sistema de numeração. Então, o sistema de numeração nada mais é do que uma representação, quer dizer, um conjunto de numerais bem estruturado e de forma bem consistente. Então, isso seria aqui o que nós consideramos como sistema de numeração. Aí existem vários sistemas de numeração no mundo afora, né? Vou citar aqui alguns. Existe o sistema decimal, que é o que nós vamos ver aqui, que é chamado de sistema indo-arábico, nós vamos entender por que nessa aula. Existe o sistema de numeração romana, aquele X, o V e tal. Existe o sistema também chamado de hexadecimal, que é muito utilizado na informática, assim também como o sistema binário. Então, são sistemas de numerações, aqui eu só falei 4, mas tem muitos outros. São sistemas de numerações que o homem criou, né, para uma finalidade, porque o sistema de numeração também ele tem uma finalidade. Tudo bem, pessoal? Certo. Agora vamos lá, para o sistema de numeração indo-arábico. Quais são as principais características? Vou só fazer um comentário aqui. Indo-arábicos foi um sistema de numeração criado pelos hindus, certo? Que eles usavam esses algarismos, o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, antes que eu esqueça, e você passe batido também, sem perceber, algarismo é a mesma coisa que numeral, tudo bem? No sistema indo-arábico, os numerais são chamados de algarismos. Então, vamos lá. Então, esse sistema, os hindus, eles criaram esses numerais aqui e criaram um sistema de numeração, que tem essas características que nós vamos ver aqui. Ele utiliza esses algarismos, tudo bem? E olha só, cada um desses algarismos é chamado de algarismo indo-arábico. Então, isso aí é importante, tudo bem? Cada um desses algarismos, também chamado de numerais, né? Ele é chamado de algarismo indo-arábico. Ele é um sistema posicional, pessoal. Por que você vai perguntar por que esse sistema de numeração indo-arábico ele é um sistema posicional? Porque dependendo da posição do algarismo, ele vai possuir aquilo que nós chamamos de valor relativo. Tudo certo? Então, se você pegar, por exemplo, 23, é diferente de 32, embora tenham os mesmos algarismos. Mas é diferente. Por quê? Porque a posição muda também o número. Tudo bem? O valor posicional no sistema indo-arábico, como nós falamos, ele considera um valor posicional. Então, cada posição ocupada por um algarismo é denominada de ordem. Então, o que seria uma ordem? É cada posição ocupada por um algarismo no sistema indo-arábico. Por exemplo, o número 127, ele possui 3 algarismos e por consequência, ele possui também 3 ordens, porque cada algarismo no sistema indo-arábico, ele determina uma ordem. Uma observação aqui, na verdade, 2 observações.
Ao lermos da direita para a esquerda, o primeiro algarismo de um número é chamado de algarismo de primeira ordem. Então, você vai pegar um número da direita para a esquerda. O primeiro algarismo do número é chamado de algarismo de primeira ordem. O segundo, algarismo de segunda ordem. O terceiro algarismo, sempre da direita para a esquerda, é chamado de terceira ordem e assim sucessivamente. Vale a seguinte regra também no sistema indo-arábico. Cada unidade da segunda ordem vale 10 vezes uma unidade de primeira ordem. E cada unidade de terceira ordem vale 10 vezes uma unidade de segunda ordem. Cada unidade da quarta ordem, vale 10 vezes uma unidade de terceira ordem e assim sucessivamente. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse número, 2.536. São as características. Vamos pegar algumas características desse número aqui. Ó. Ele tem 4 algarismos, portanto, ele tem 4 ordens. E olha só, aqui eu tenho 2536, né? O 6 é chamado de elemento de primeira ordem, o 3, elemento de segunda ordem, o 5, elemento de terceira ordem e 2, elemento de quarta ordem. Como nós vimos, né, cada um desses elementos aqui, desses algarismos, ele de ordem superior, por exemplo, de segunda ordem, vale 10 vezes cada unidade do algarismo de segunda ordem equivale a 10 vezes o valor aqui do de primeira ordem. O de terceira ordem equivale a 10 vezes esse. 10 vezes 10 unidades, certo? Do algarismo de segunda ordem. E por aí vai. De tal forma que o número 2536, ele pode ser escrito como 6, que é o de primeira ordem. Aí 3, ele é de segunda ordem, então ele vai ser multiplicado por 10. 3 vezes 10, 30. O 5, ele é de terceira ordem, então ele vai ser multiplicado por 100, 500, daria 500. E o 2, ele é de quarta ordem, então vai ser multiplicado por 1000. 2 vezes 1000, 2000. Portanto, eu posso escrever o número 2536 como essa soma aqui, ó, somatório desses números aqui. 6 mais 30, mais 500, mais 2000. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí é chamado, por isso que aqui, por exemplo, o algarismo 3, por isso que o valor posicional dele é 30. Justamente porque ele é um elemento de segunda ordem, tem que multiplicar por 10. O valor posicional do 5 é 500, entendeu? Justamente por isso, por causa dessa regra lá do sistema de numeração indo-arábico. Bom, então observe que no sistema indo-arábico, cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade da ordem imediatamente superior. Então, se você contar, por exemplo, na sua mão, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quando chegar no 10, já passa para uma outra ordem, que é a unidade das dezenas já. Nós vamos fazer uma aula sobre isso, tudo bem? Ainda para falar. Então, cada vez que você completa 10, passa para uma ordem superior. E por isso nós dizemos que o sistema de numeração indo-arábico ele tem base 10, porque a cada 10 unidades ele passa para uma ordem superior. E é também chamado de sistema decimal. Decimal, base 10. De 10, decimal. Bom, pessoal, então a nossa aula encerra por aqui, falando de sistema de numeração indo-arábico. Eu ainda publicarei aqui na sexta-feira, um vídeo sobre exercício desse material dessa aula de hoje, tudo bem? Eu já deixo uma dica aqui, ó, que participando do meu grupo do WhatsApp, do Telegram e do Facebook, você vai baixar uma apostila grátis sobre esse conteúdo matemático, tá? Eu vou deixar o link na descrição. E aí você poderá ter um material de estudo relacionado a isso que nós falamos aqui, com exercícios, tá bom? Inclusive, na próxima aula, na sexta-feira, nós estaremos resolvendo alguns exercícios dessa apostila que eu vou disponibilizar para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, fique com Deus e até a próxima.